Olá, meus amores, bom dia. Vamos realizar nossa correção no livro não, gente, perdão, na folha, né? Folhinha que foi entregue a vocês. Tem uma datazinha aí, dia 24/5/2021. Então, vamos lá. A primeira questão. Com base nos seus conhecimentos acerca da primeira lei de Kepler, assinale a alternativa correta. Então, aí o que fala a primeira lei de Kepler? Que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, ocupando este um dos focos da elipse. Então, a primeira lei de Kepler, ela iria provar que os planetas descrevem órbitas elípticas e não circulares, como se acreditava. Então, vamos ver qual delas vai se encaixar. Item A. A velocidade de translação de um planeta que orbita o Sol é sempre constante ao longo da órbita, não está tratando aí da primeira lei. Item B. A razão entre o quadrado do período orbital dos planetas que orbitam a mesma estrela e o cubo do raio médio de suas órbitas é constante, também não está falando da primeira lei. Item C. A órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica e tem o Sol em um de seus focos. Verdadeiro. Então, a alternativa correta é a alternativa de item C. Vamos para a questão 2, né? Agora a gente vai tratar da terceira lei de Kepler, conhecida como a lei dos períodos. E aí eu quero assinalar a alternativa falsa, não é isso? De acordo com a terceira lei de Kepler, conhecida como lei dos períodos, é falso afirmar que, né? Então, o que diz a terceira lei de Kepler ou lei dos períodos? Que o quadrado do período do movimento do planeta ao redor do Sol, dividido pela distância média do planeta ao Sol elevado ao cubo, é uma constante para todos os planetas. Não é isso? Então, vamos lá. Então, a alternativa de item A. O cubo do raio médio das órbitas é proporcional ao quadrado do período orbital. Item B. A razão entre o quadrado do período orbital e o cubo do raio médio da órbita terrestre é inversamente proporcional à massa do Sol. Item C. O quadrado do raio médio das órbitas é proporcional ao cubo do período orbital. Ó, nós temos aqui no item C, o quadrado do raio médio das órbitas é proporcional ao cubo do período orbital. Essa é a alternativa falsa, porque a distância média do planeta, ela é, né, uma constante de proporcionalidade, né? E essa constante, ela multiplica a distância média do quadrado do planeta ao Sol. Então, a alternativa falsa, né, é a de item C, onde o quadrado do raio médio das órbitas é proporcional ao cubo do período orbital, que no caso eu vou ter uma constante K multiplicando, né? Então, vamos para 3. O modelo de universo proposto por Kepler, apesar de heliocêntrico, tinha disparidades com o modelo de Copérnico. Marca a alternativa que contém tais disparidades. Então, vamos para o item A, né, que já é a correta. Diz o seguinte: no modelo de Copérnico, as trajetórias dos planetas eram circulares, enquanto no de Kepler, as trajetórias eram elípticas. Como sabemos hoje, as trajetórias do planeta ao redor do Sol, elas são elípticas, então elas tinham essas disparidades, essa divergência, né? Onde o Copérnico afirmava que eram circulares as trajetórias dos planetas e o Kepler veio e provou na sua primeira lei que elas são elípticas. Então, vamos para a questão 4. De acordo com uma das leis de Kepler, cada planeta completa ou varre áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol, como as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos, concluímos que... Então, a segunda lei, ou a lei das áreas, né, ela afirma que as áreas varridas pelo segmento imaginário que une o centro do Sol ao centro do planeta, elas são proporcionais aos tempos gastos para varrê-las. Vamos aqui ao item 1. Quando o planeta está mais próximo do Sol, a sua velocidade aumenta. Então, ela é verdadeira, né? Porque o que ela diz? As áreas varridas pelo segmento imaginário que une o centro do Sol ao centro do planeta são proporcionais ao tempo gasto. Então,
Quanto mais próximo do Sol, mais a velocidade aumenta. 2. Quando o planeta está mais distante do Sol, sua velocidade aumenta. Não, falso. A velocidade do planeta em sua órbita elíptica independe de sua posição relativa ao Sol. Falsa, depende sim. Então, a alternativa correta é a alternativa de item A. Vamos para a questão 5. Em seu movimento em torno do Sol, nosso planeta obedece às leis de Kepler. A tabela a seguir mostra. Aí nós temos aqui os planetas Marte, Mercúrio, Terra e Vênus. E à frente nós temos a distância média do planeta em relação ao Sol em quilômetros. Então aqui a gente tem 227,8 vezes 10 a sexta quilômetros, 57,8 vezes 10 a sexta de quilômetros, 149,5 vezes 10 a sexta quilômetros e 108,2 vezes 10 a sexta de quilômetros. Em ordem alfabética, os 4 planetas mais próximos do Sol, baseando-se na tabela apresentada, é correto afirmar, né, ou só é correto concluir que, item A, Vênus leva mais tempo para dar uma volta completa em torno do Sol do que a Terra. Então, aqui a gente tem o Vênus. E a gente pode concluir que o Vênus, ele está, em relação à distância ao Sol, ele tem uma distância menor em relação do que a Terra, né? Então, ele está dizendo que o Vênus levaria mais tempo, então, do que a Terra. Não, né? A ordem crescente de afastamento desses planetas em relação ao Sol é Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Então, a ordem crescente do menor para o maior. Então, o menor começaria em Mercúrio. Então, o item B também não é. Item C. Marte é o planeta que demora menos tempo para dar uma volta completa em torno do Sol. Ele está dizendo que o Marte é o planeta que demora menos tempo, sendo que ele tem uma distância maior, então não é. Mercúrio leva menos tempo, menos de um ano para dar uma volta completa em torno do Sol. Verdadeiro, porque o Mercúrio, ele é o que está mais, em relação aos planetas que estão aparecendo aí, né? Em ordem alfabética dos planetas mais próximos do Sol, é o que está mais próximo do Sol. A alternativa correta é a de item D.